sempre de dizer que tenho muito orgulho de fazer parte do movimento feminista. Não faço parte do movimento de mulheres. O movimento de mulheres é um movimento mais amplo, em que se congregam vários tipos de bandeiras. O movimento feminista traz, na essência, uma perspectiva de luta política nas ruas e uma perspectiva de modificação também no campo da ciência, em todos os seus aspectos. Isso é mais do que uma vontade de fazer. E está aí o feminismo para os 99% para mostrar que nós precisamos cada vez mais aprofundar essa perspectiva, que é uma perspectiva de luta feminista. Portanto, nós traçamos a partir dali em alguns momentos, perspectivas que são perspectivas que vão dessas lutas todas que as mulheres travaram nas ruas, aquilo que nós conseguimos mudar no campo das ciências e muito especialmente aqui no nosso campo da ciência jurídica. E eu falo isso como um gancho para fazer uma pequena correção na minha apresentação, porque ali na apresentação, a nossa querida Natália fez uma menção de que sou coordenadora nacional do CLADEM, do Comitê para a América Latina e o Caribe de Defesa dos Direitos da Mulher. E fui realmente com muita honra, até este ano, por 2 gestões, coordenadora nacional do CLADEM. E digo a vocês, e faço essa pequena correção, dizendo que nesse momento já não me encontro mais à frente do CLADEM, mas para dizer que tenho muito orgulho dessa trajetória e muito orgulho, muito especialmente, do movimento feminista e muito especialmente do CLADEM, porque o CLADEM foi uma das organizações que levou o caso Maria da Penha à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a partir das lutas sociais que foram travadas pelas mulheres durante muitos e muitos anos no nosso país. E desta luta das mulheres nas ruas, das mulheres dizendo quem ama não mata, das mulheres levando as suas pautas para dentro do Congresso Nacional, foi que surgiram também possibilidades de que fossem levados aos organismos internacionais demandas que se transformaram em leis paradigmáticas. Na realidade, a mais paradigmática delas, a própria Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela significa, e aqui sim eu começo a entrar mais especificamente na análise do processo penal feminista, um giro epistemológico sem precedentes em diversos campos de atuação. A partir do momento em que a Lei Maria da Penha traz, lá no seu artigo 4º, a definição de que aquela lei será aplicada de acordo com a função social a qual ela se destina, ela provoca uma modificação profunda no campo, em diversos campos, mas muito especialmente no campo do processo. E aí eu quero dizer a vocês que pensar o processo penal feminista, ao contrário do que muitas vezes se pode fazer em termos de brincadeiras jocosas, dizendo, mas o que é processo penal feminista? Afinal, a gente está falando de quê? De prazo feminista? Está falando de jurisdição feminista? Olha, nesse aspecto até a gente pode conversar um pouco. Mas não se trata disso. Não se trata de uma simplificação. Trata-se, sim, de uma construção de pensamento altamente complexa. Aliás, o que nós feministas fazemos é altamente complexo. É de uma profundidade teórica muito grande. Porque o nosso trabalho, ele não é só um trabalho de construir. Ele é um trabalho que antes pressupõe uma desconstrução. E isso é altamente complexo em ciência. Portanto, nós construímos perspectivas que são perspectivas de muita profundidade. Por isso que o pensamento feminista, em quaisquer campos, e eu trago aqui para o meu campo agora específico do processo penal, ele nunca é solitário dentro de um determinado compartimento do saber. Ele sempre é a confluência de diversos pensamentos. Quando, lá, alguns anos atrás, e lá se vão 7 anos, eu acho, em 2012 termino a tese, 2014 sai o livro Criminologia Feminista, eu falava a respeito de um giro epistemológico. E naquele momento, falando desse giro epistemológico, eu dialogava muito fortemente com o professor Alessandro Barata, ou seja, com aqueles que são os signatários, né, da carta fundadora da criminologia crítica, um daqueles, ou aquele propriamente fundador
da criminologia crítica, dentro de uma perspectiva de que a análise epistemológica da criminologia ela não poderia se dar somente desde a perspectiva de classe. Ela deveria se dar também desde a perspectiva de gênero, e fazia eu alguns apontamentos para a classe. Hoje eu diria que se tivesse escrito, hoje eu digo, melhor dizendo, se tivesse escrito esta tese há 2 anos atrás, o Criminologia Feminista usaria sem nenhuma dificuldade, porque assim acabei incorporando no processo penal feminista a perspectiva interseccional como absolutamente fundamental para a compreensão da criminologia. Aliás, digo a vocês que uma das minhas tarefas, próximas tarefas, acho que já compartilhei isso com a Elaine, já compartilhei também com a Litra, com a Elaine, será a criação, desculpe, será a escrita de uma epistemologia jurídica feminista, que para mim amadurece muito fortemente lá no final desse livro, desse penal feminista. Deixa eu ver aqui, eu tô com ele aqui em cima da minha mesa. Processo penal feminista. Quando eu chego ao final desse processo, deste livro, eu anuncio uma epistemologia que denomino de uma epistemologia feminista, interseccional e decolonial. Nós temos muito que aprender e acredito que aprendemos muito com aquelas que são as reflexões que vieram de outros lugares do mundo, muito especialmente que vieram dos Estados Unidos, com as contribuições das feministas negras dos Estados Unidos. Mas nós temos, a partir do pensamento de Lélia Gonzalez no Brasil, a construção de um pensamento feminista negro que coloca uma outra característica fundamental que nós precisamos colocar à luz, que é a decolonialidade. Ou seja, a nossa perspectiva de construção epistemológica, ela tem que partir do nosso local. Ela tem que partir do lugar, aquela frase tão linda que diz, a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, se os nossos pés pisam aqui, no chão das nossas lutas sociais, num país chamado Brasil, na América Latina, e um país que se encontra de costas para a América Latina, e infelizmente nos últimos tempos cada vez mais de costas para a América Latina e para o restante do mundo, este país, ele nos dá, pela sua formação política, social, econômica, histórica, a ideia do que seria essa política. Nosso país construiu-se a partir de 3 pilares fundamentais. Qualquer estudante do ensino médio tem claro que a história do Brasil deu-se pela divisão do território, seja a partir lá das capitanias hereditárias. Propriedade sempre foi um elemento fundamental, a posse da terra, a apropriação daqueles que são os bens naturais e muito especialmente da terra. Por outro lado, a partir de 1532 passam a chegar aqui com corpos já mandou, entrei naquela outra sala, pode entrar, tá vazia. Naquela do mítico, você entrou antes. Acho que saiu todo mundo. Dividiu, você ainda tem calma. Tem duas falando, né? Explorado até os dias atuais. E essa é uma das perspectivas que nós percebemos também em função da Covid. Homens e mulheres negras, mais especialmente as mulheres negras, são mais ainda atingidas por essa pandemia. Portanto, propriedade de um lado, escravagismo do outro, que se transfere hoje para aquilo que nós compreendemos como racismo estrutural, são elementos estruturantes da sociedade brasileira. Aliado a isso, a dominação total e completa das mulheres do corpo feminino. A lógica patriarcal é transportada para essa colônia. Então, se nós não compreendermos que a apropriação da propriedade, a espoliação, a expropriação daqueles que são os legítimos donos dessas terras, que são os nossos povos indígenas, que também estão sofrendo a barbárie desta pandemia em função das outras barbáries que já sofrem pela exploração e os garimpos e que tudo mais tem de madeireiros e tudo mais tem provocado nas suas terras.
já é um dos elementos. Nós temos, por um outro lado, o racismo como um outro elemento fundamental e o patriarcado. A gente está falando de gênero, raça e classe. Sem pensar a nossa história, a formação da nossa história, nós também não conseguimos pensar perspectivas de construção epistemológica. Por isso que eu digo que é muito importante que nós tenhamos os influxos que vêm do norte global como orientadores, mas eles não dão conta da nossa realidade, porque a nossa realidade é uma outra realidade. Nesse sentido, lá no Criminologia Feminista, eu dei alguns passos para uma virada epistemológica para uma outra criminologia que acabei humildemente denominando como criminologia feminista. Mas não satisfez a minha sede de mudança. E que não é uma sede de mudança tão somente no campo teórico, mas é também no campo prático. Porque uma das questões que é fundamental e que sempre foi fundamental para nós foi nós apresentarmos denúncias que fossem denúncias absolutamente fundamentadas a respeito da colocação subalterna, revitimizada da mulher dentro do sistema de justiça criminal. Então, nós andamos bem, e eu acredito que sim, os trabalhos são maravilhosos que nós encontramos a respeito das mulheres vitimizadas e que são revitimizadas dentro do sistema de justiça criminal. Nós falamos de violência doméstica, nós falamos de violência contra a mulher, e acredito que todas nós com maestria, e nós falamos também dos processos de criminalização das mulheres, também com maestria. Ou seja, criminologicamente, nós conseguimos apresentar um quadro que não é menos do que um quadro de denúncia científica aprofundada de todas as mazelas que as mulheres sofrem, de vítimas a mulheres criminalizadas dentro do sistema de justiça criminal. A questão que se colocou para mim, e que ainda se coloca, porque eu não considero que nenhum pensamento, que nenhuma teoria seja acabada por si só, e muito menos no campo do feminismo, é como fazer com que essas constatações que nós conseguimos fazer se transformassem numa nova praxis dentro do tratamento destas mulheres, seja dentro do tratamento destas mulheres quando postas numa sala de audiências. Porque essa é uma questão fundamental. Uma coisa é termos consciência de que as mulheres acabam sendo revitimizadas. Uma coisa é termos consciência de que as mulheres sofrem processos de criminalização, de penalização, sentenciamento muito mais duros do que os homens. Mas como mudar isso no campo do processo penal, que é o duro, que é a dogmática? Para nós, no campo das ciências criminais, a dogmática são as ciências duras. É o lugar onde nós não conseguimos entrar, porque é o lugar onde o nosso discurso é interditado, porque ele é interditado com algo que parece intransponível. Veja bem, nós temos aqui uma estrutura de direitos e garantias fundamentais, e essa estrutura de direitos e garantias fundamentais, ela é, como o próprio nome diz, o eixo fundamental a partir do qual não é possível pensar nada, absolutamente nada, sob pena de destruição dessa pirâmide construída para a preservação de quem está submetido dentro do sistema de justiça criminal, seja ele homem ou mulher. Só que a gente sabe que a submissão dentro do sistema de justiça criminal, seja como homem ou como mulher, não é igual. Mas como mudar? E aí, um novo desafio, um novo giro epistemológico. Ou seja, para que a gente possa pensar processo penal feminista, não basta que nós falemos de gênero dentro do sistema de justiça criminal, porque isso nós fazemos na criminologia. Nós fazemos e fazemos muito bem. Nós apontamos. Agora, o que nós precisamos fazer é analisar as categorias do processo penal e incluir algo que deixa de existir em todas as perspectivas epistemológicas, das tradicionais, aquelas que são as mais garantistas, que é o sujeito. Quando esse sistema ele se estrutura a partir da legalidade, e vejam bem, eu não estou abrindo mão da legalidade, mas tão somente dizendo que a legalidade estrita, enquanto princípio epistemológico, ele é um fator que interdita discursos, ele coloca para fora do sistema,
para fora da possibilidade de pensar a dogmática, o sujeito. O discurso desse sujeito. E aí está o grande nó que nós temos quando nós falamos, por exemplo, da palavra da vítima. Nós sabemos que as mulheres, quando postas dentro do sistema de justiça criminal, têm a sua palavra desvalorizada, mais ainda, mais gravemente. Não é somente a sua palavra desvalorizada, é a sua construção enquanto vítima de uma violência totalmente desconsiderada e, mais do que isso, ainda assim acirrada, aliás, ainda assim violada com um processo de acirramento da violência, onde você estava com quem estava, era prostituta, não era prostituta, afinal viajou porque quis ou não viajou porque quis, estava bêbada ou não estava, era namorada, depois terminou e queria voltar. Tantas as questões que nós sabemos que são as questões que permeiam, por exemplo, e eu não trabalho só com isso, mas, por exemplo, um depoimento que é prestado por uma vítima de violência, muito especialmente violência sexual. Eu e a Elaine escrevemos um texto há poucos anos atrás, publicado num dossiê da Revista dos Tribunais, né, da RBC Crim, e que nós falávamos exatamente de questões a respeito, de questões que são condizentes com o tratamento das vítimas dentro do sistema de justiça criminal nos crimes sexuais. Então, nós sabemos disso. Agora, até onde um juiz, uma juíza, ou mesmo um promotor, uma promotora, ou um assistente da vítima, que é algo que a Lei Maria da Penha traz, e que eu acredito que não sirva tão somente para os crimes de natureza, vários crimes que são de violência doméstica e familiar, mas também para todos aqueles outros crimes que dizem de violência de gênero, inclusive, portanto, o crime de estupro, ou seja, os crimes de violência sexual. Como fazer para que uma questão como essa, quando posta numa sala de audiências, seja imediatamente impedida sob pena de nulidade? Porque se nós pensarmos a partir da legalidade estrita, nós vamos dizer o seguinte: a defesa faz todas as perguntas, que são as perguntas condizentes para, obviamente, a possibilidade de refutar aquelas que são acusações feitas, inclusive aquelas que são vexatórias, humilhantes, destruidoras da vítima. Pois eu digo que aquelas que são vexatórias, humilhantes e destruidoras da vítima são nulas. Porque se nós pensarmos o processo penal dentro de uma perspectiva em que o sujeito é um centro, o sujeito é fundamental, a vítima também é fundamental. E, portanto, não podem ser feitas questões como essa. De uma forma muito superficial, eu poderia dizer a vocês que o que o processo penal feminista faz é buscar uma outra forma de compreender o processo, que não é nem na perspectiva, a perspectiva mais tradicional, e nem a perspectiva que nós, até este momento, entendemos como a mais crítica. Eu tomei, de novo, a vontade de fazer algo que normalmente não se faz. Se lá, no Criminologia Feminista, eu estava debatendo com o querido orientador de todas e todas nós, o professor Alessandro Barata, eu quero e comecei a discutir, e fiz isso no processo penal feminista, discutir com o professor Luigi Ferraioli a respeito de um esquema muito bem arquitetado e excelente para os fins de garantias probatórias, mas que não pode nos servir para fins epistemológicos enquanto processo, que é o sistema garantista. Porque se ele serve como uma orientação enquanto processo, jamais nós teremos a possibilidade, seja da palavra da mulher ser considerada a partir da perspectiva de que esta mulher ela pode ter outras marcas da violência que não somente a violência física, e nós podemos pensar em, como eu acabo propondo também, em exame pericial psicológico, porque nós temos provas hoje que as marcas da violência sexual elas persistem ao longo dos anos, e que nós não precisamos estar sujeitas àquela avaliação televisiva se existia a marca ou não existia a marca, porque a marca está no corpo, mas ela está, muitas vezes, não no corpo, é dentro da psique daquela mulher que não vai se libertar dessa dor ao longo do tempo. E nós podemos também, por outro lado, compreender o processo, inclusive com relação às rés. Professora, licença.
Falta 5 Essa falta 5 minutos. Já encerro. Inclusive, naquilo que diz respeito com as mulheres criminalizadas. Porque a produção de uma narrativa de defesa, ela é fundamental. Nós, no nosso país, temos as mulheres criminalizadas majoritariamente negras, jovens, mães de mais de 2 filhos, semi-alfabetizadas e presas por tráfico de drogas. Essas mulheres têm história, e essa história tem de vir para os autos. Ah, doutora, agora a senhora quer que o juiz e a juíza fiquem ouvindo história de mulher, como é que nasceu, onde nasceu, em que comunidade estava. Quero. Porque nós temos resolução do CNJ, por exemplo, com a orientação de que haja uma série de questionamentos às mulheres com relação aos filhos, muito especialmente para os fins da prisão preventiva e da prisão preventiva ser convertida em prisão domiciliar. Por que nós não podemos pensar também que dos requisitos que a sentença deve apresentar seja a história de vida daquela mulher a ser considerada para os fins do seu sentenciamento? E olha que eu não estou nem aqui falando de absolvição e nada disso. Eu estou falando de diminuição de dor e sofrimento, de quem vai passar dentro do sistema prisional as piores mazelas do mundo. Fosse o sistema prisional melhor do mundo, ele ainda assim imporia dor e sofrimento. Portanto, quando a proposição do processo penal feminista ela surge a partir de uma necessidade de pensar como na prática nós conseguimos transformar o que nós já construímos criminologicamente, e o processo penal feminista, ele é um processo criminologicamente fundamentado, só que ele não é só um processo criminologicamente fundamentado, porque o juiz, a juíza, o promotor, a promotora, o advogado, a advogada reconhecem toda a situação que nós vivemos em termos da sujeição das mulheres, tanto como réis quanto como vítimas dentro do sistema de justiça criminal. É porque existe a possibilidade de que esta mulher seja finalmente um sujeito dentro do processo. E aí eu me vali de 2 outras correntes epistemológicas. Uma delas, que é a epistemologia vinda do feminismo negro e que faz uma crítica fundamental às epistemologias, dizendo que as epistemologias elas se colocam num campo prioritário, sempre de acordo com decisões políticas que tomam, do que é o mais importante ou do que não é importante de ser analisado, e também da epistemologia das significações do professor Luiz Alberto Bará, que fala a respeito dessa crítica à dogma, que fala da crítica que é necessária se fazer a dogmática, mas que fala fundamentalmente de um desejo de fala do sujeito. Isso não é utopia, isso é possibilidade. E isso é possível dentro do nosso ordenamento jurídico. Se mais tempo nós tivéssemos de conversa, nós poderíamos eu poderia aqui mostrar para vocês 4 ou 5 espaços dogmáticos nos quais nós podemos, com a legislação que temos, fazer com que as decisões sejam bem diferentes dessas decisões que têm sido tomadas até os dias atuais. Para encerrar, então, querida Natália, muito obrigada. Elaine, sempre muito obrigada. Elita, muito obrigada. E a todas que aqui estão dentro dessa sala lotada e das outras salas, e não sei como é que vocês acabaram fazendo essas distribuições todas. Muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar com vocês e de ouvir vocês também. Professora, nós que agradecemos, é sempre um prazer e uma alegria imensa poder ouvi-la e aprender tanto. É sempre uma troca muito rica. Nesse sentido, nós temos que romper qualquer neutralidade científica ou axiológica, no sentido de que a produção científica ela deve ser pautada pela experiência real dos sujeitos. Então, os sujeitos são historicamente localizados. Essa frase que a Soraya falou é linda, né? É onde estão os pés fincados. É preciso pensar de que lugar eu falo, de que lugar eu existo e passo pela experiência da vida. Dentro ou fora do sistema de justiça. Podemos pensar isso no sistema de saúde, podemos pensar isso no mundo do trabalho, podemos pensar isso nas relações afetivas, nas relações familiares.
as pessoas têm experiências distintas e, portanto, os saberes são construídos a partir desses lugares distintos, devem considerar o real, o vivido, e não propriamente uma abstração, como se todas as experiências fossem iguais. A própria trajetória dos pensamentos feministas na sua pluralidade vai apresentar um campo, eu diria, de tensionamento que é muito importante. Esse tensionamento se dá justamente a partir de outras perspectivas de sujeitos localizados, mulheres que não se sentem contempladas num discurso que é apontado, discurso nascedouro do feminismo, isso muito fortemente no Brasil, o chamado feminismo liberal, que de uma tendência hegemônica, mas que não atende aos sujeitos localizados. De modo que a gente não pode falar de feminismo no singular, mas sim no plural, para compreender as diversas expressões de um sujeito que não é universal. A mulher não é sujeito universal. Então, falar em a mulher é um erro epistemológico grave e que a gente deve evitar. Nós, mulheres, somos plurais, estamos em lugares distintos, temos experiências distintas. Isso é um pressuposto científico para entender a complexidade do fenômeno. Por isso que a gente pode falar hoje em feminismo negro, né? E dizer, hoje não, que não é uma novidade propriamente. Velita, pelo amor de Deus, se assuste não. Não é uma novidade, né? Que a Alita já... Não é uma novidade, mas evidentemente que o feminismo negro ganha um espaço forte, cresce, e termos como expressões que, se nós formos procurar na literatura, elas vêm crescendo, se ampliando, decolonialidade, interseccionalidade, são termos que a gente está aí no processo de maturação para entender em que aspectos da vida eles entram. Então, essa consideração é fundamental para entender o ponto de partida do que nós estamos reivindicando no campo do direito. Porque nós também aprendemos que o direito serve para todos, no masculino, serve para todos. E todos estaríamos nós, mulheres, todas também. E hoje a gente reivindica um direito que seja construído a partir da experiência dos sujeitos, que seja, depois de construído, interpretado a partir da experiência dos sujeitos e, portanto, aplicado a partir da experiência desses sujeitos plurais que somos nós também. Então, a proposta de uma epistemologia feminista se aproxima de uma epistemologia no campo do direito para pensar uma epistemologia jurídica, né? E, portanto, um feminismo jurídico. Considerando que o direito, e aí tem toda uma discussão, né, ao redor se direito é técnica, direito é ciência e como isso se coloca. Essa discussão é uma discussão de base, digamos assim, da própria filosofia do direito, que é bastante complexa, mas evidentemente que o direito não se sustenta sem o amparo das ciências sociais. Então não há como falar do campo da realidade sem pensar na sociologia, na antropologia, na ciência política e todas elas amparadas na filosofia. Então, nós estamos diante de um direito que, para se sustentar, se ampara em outras ciências que já estão muito mais abertas e atentas a essas epistemologias mais complexas que são fundadas não na abstração, mas na experiência dos sujeitos. Esse é um aspecto. O aspecto da produção epistemológica do direito. O outro lado é o campo da técnica. A técnica jurídica, ela é mediada por sujeitos localizados. E, mais uma vez, nas lições preliminares que nós aprendemos que o julgador, ele é neutro. E aí a gente precisa reinventar no sentido de desconstruir isso para dizer que a imparcialidade, que é a tônica da atuação do julgador, não é neutralidade. A história, né, da construção dessas lições preliminares de uma teoria geral que é construída de homens e para homens, e agora a gente tem o desafio de construir uma interpretação para as mulheres, é dizer que o processo de construção técnica do direito, portanto, da aplicação diante de uma situação concreta, de um caso concreto,
o fato dele ser marcado pela imparcialidade, que seria a não conexão com nenhuma das partes no processo, no litígio, é diferente da não neutralidade, né? Então, os sujeitos têm história, os sujeitos têm vivência. As decisões judiciais são marcadas por uma interpretação a partir do olhar do sujeito que fala e que tem o poder de fala, que é o poder de dizer o direito à jurisdição. E isso é muito grave. E quando Soraya diz que é preciso ouvir a vítima, é preciso dar à vítima ou às pessoas que estão no processo, é preciso dar à acusada também uma interpretação a partir do seu lugar, das suas experiências, né? E a possibilidade de dar sentido ao que vive e ao que pensa. E no campo do direito, a fala, ela é sempre interpretada em direção a um processo decisório que tem um impacto, às vezes, irreversível na vida de um sujeito, de uma mulher, de um homem. Então, a reivindicação de um feminismo jurídico é adentrar nessas duas frentes. Adentrar na frente epistemológica, da construção de um pensamento científico que tome as mulheres como sujeitos localizados da história, na sua pluralidade, diversidade, complexidade, e dentro de um sistema histórico de opressões, de silenciamentos, né, que também diz muito do que é a aplicação do direito, e pensar como isso se dá nos aparatos de justiça. E no campo da justiça criminal, que é o meu campo próprio de pesquisa, de atuação, isso aparece de uma maneira muito forte, mas a gente poderia estender isso para o campo do direito de família, por exemplo, uma interpretação jurídico-feminista de um litígio de família e uma atuação que considere a realidade dos sujeitos, ela é muito importante. Ela pode modificar o curso, o destino, digamos assim, né, pós-decisão diante de uma situação concreta. E poderíamos pensar isso em no campo do trabalho, direito do trabalho, direito, enfim, diversos campos em que nós buscamos, né, entender a importância de compreender a realidade vivida pelos sujeitos. Então, há um desafio imenso, né, de construir essas possibilidades num diálogo que seja efetivamente compreendido e reproduzido em todos os espaços, né? E aí, sim, uma coisa interessante também, aqui escutando Soraya falar, pensando que não é preciso e não é possível, porque isso é meio cansativo, né? Que sejam mulheres falando de mulheres para mulheres. No sentido de que a hermenêutica que se reivindica no processo, no campo feminista, não pode estar restringida a uma condição de interpretação. Ah, mas ela fez essa interpretação porque é uma mulher. E esse é o maior desafio de uma epistemologia feminista. É propor um olhar sobre a experiência da vida, e nesse contexto a experiência jurídica, que contemple propriamente, ou que seja considerado propriamente a partir de quaisquer sujeitos. E eu sei que isso soa até utópico, não é verdade? Mas por quê? Justamente porque nós temos sujeitos localizados na história, né, que vão se implicar no processo de interpretar. Isso vai acontecer se pensarmos, por exemplo, no sistema de justiça criminal. Isso vai acontecer desde uma abordagem policial no meio da rua, onde o policiamento ostensivo como militar, durante a investigação com a Polícia Civil, durante vamos dizer, a interpretação do inquérito pelo Ministério Público, o ato de denunciar, né? Quer dizer, as questões envolvendo autoria, materialidade e delito, a você chegar a toda a instrução processual penal, o ato decisório, que é a sentença, e a execução da pena. Então, todo esse trajeto que compõe, no sentido macro, o que a gente chama do processo penal, no sentido mais amplo, desde a fase inquisitorial, pré-processual, que tem uma natureza mais administrativa, etc., até chegar à fase jurisdicional, o desafio é imenso, e é isso que aparece no livro de Soraya, que é um divisor de águas na leitura do processo penal, né?
é propor uma epistemologia no campo do direito para entender um processo penal que atenda à realidade da experiência própria, típica, peculiar das mulheres. Professora, licença. Eu 5 minutos. Passa muito rápido o tempo aqui, passa mais rápido do que no resto do mundo, viu? É verdade. Bom, e aí, assim, então já caminhando para o final, isso é um tema muito, eu diria, muito novo, né? A gente está construindo isso e, assim, muito novo para a cultura jurídica, eu diria, né? Usando a linguagem da antropologia, a cultura jurídica ainda é muito recente. Eu acho que a obra de Soraya, tanto Criminologia Feminista como o Processo Penal Feminista, trazem uma contribuição, assim, substancial para essa realidade. E eu indico aqui um livro, que hoje é um livro de cabeceira, né? Elita também, vou colocar aqui, que é Feminismos Jurídicos no Plural, tá aqui, acho que vocês conseguem ver, de Malena Costa, que é uma professora da Argentina, né? E é uma referência importante, não é um livro muito fácil de encontrar, a gente não encontra muito fácil nas redes sociais, etc., mas nas livrarias, etc., mas eu fico em diálogo e a gente pode ver como consegue partilhar com vocês. É uma leitura interessante das nossas irmãs argentinas que estão aí com pautas muito importantes e que nós aprendemos tanto com elas também. Então, o desafio é imenso. Vocês estão me vendo? Caiu aqui, não sei o que aconteceu. Mas estão me vendo, né? Aqui tá tudo bem. Então, o desafio é imenso, né? De algo que está em construção. Porque se, no campo das ciências sociais, que amparam a própria criminologia e é o próprio sustentáculo do direito, né, como um fenômeno que se volta a fatos sociais, sem o preparo, porque direito é técnica, né? Então, sem esse amparo, a construção dessa perspectiva fica muito aquém ainda do que é esperado. Então, o desafio é para todas nós, para as novas gerações de juristas, e eu sei que aqui não tem só juristas, tem participantes de várias áreas, mas também a gente não pode pensar a ciência dentro de muros ou de caixinhas fechadas, né? A gente tem essa divisão, eu diria, pedagógica do que são as áreas do saber, mas o saber é ilimitado e nós temos que transitar por todos os campos do saber para pensar os fenômenos sociais na sua complexidade e também na sua beleza, né? E para encerrar, só dizer que, assim, eu particularmente, eu não sei se ela ainda está aqui, mas eu fiquei muito tocada pelas palavras da professora Débora Diniz, que fala forte, inquietante, sensível, e como já foi anunciado, quem não conseguiu assistir, a gente vai disponibilizar o vídeo depois. É muito importante a gente dar sentido ao que nós estamos vivendo nesse momento, e isso passa também, e a gente ainda vai ver os desdobramentos disso no campo do direito. Alguns litígios já estão em andamento, a esfera federal em debate com os governos do Estado, questões de decisões, por exemplo, como o nosso Tribunal de Justiça de Alagoas, que decidiu pela continuidade das medidas protetivas automaticamente, o que foi extremamente importante. Então, tem algumas questões jurídicas que já se põem, a gente tem que estar muito de olhos abertos para entender esse fenômeno e saber como a gente pode contribuir. Então, para não me alongar, eu agradeço imensamente a atenção de vocês e estou aqui à disposição para debater. Obrigada. Olá, boa noite a todos e todas de novo. Nós tivemos 2 questionamentos. A intenção era fazer as perguntas em bloco e as 2 professoras decidem a forma que respondem melhor. Quem deseja responder qual pergunta, quem responde primeiro, vocês podem ficar bem à vontade. A primeira pergunta foi feita pela Amanda Serafim e como a dogmática do direito inviabiliza o debate da mulher e de gênero? Poderia ser o direito entendido de fato como um instrumento de poder? Essa é a primeira pergunta. A segunda é mais um pedido. A pessoa, Mavilela,
quer indicações de livros que questionem a então neutralidade da justiça, do direito, e que seja pautada na necessidade de escutar as pessoas. Esses da Soraya estão aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar. Aqui, ó. Pois é, os meus estão aqui também, esperando. Um já está autografado, o outro está esperando por esse momento. Pois é, estão aqui também. Bom, Soraya, quer começar, amiga? Olha só, primeiro assim, ó, eu não tenho dúvidas de que o nosso conhecimento, e comecei com isso, o nosso conhecimento, no nosso campo de saber feminista, ele é um saber compartilhado sempre entre diversas ciências. Eu acho que nós, feministas, dentro do direito, estamos a mostrar isso para o restante do direito, que o direito não se basta. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Nós ouvimos, existem, claro, visões que já são visões ainda mais antigas e que são visões que precisam ser sempre reavivadas, e eu trouxe aqui a visão do professor Luiz Alberto Fará, eu acho que como fundamental. Mas eu faço aqui a defesa de que o pensamento feminista ele é absolutamente inovador. Eu não tenho dúvidas disso. Então, nesse sentido, também tenho que dizer que a minha formação é uma formação eclética. Ao mesmo tempo em que eu sou uma jurista, e sou jurista, e hoje me defino como uma processualista, eu sou uma cientista política também. Então, a análise que eu faço a respeito do direito é muito menos com os óculos que eu uso para o próprio direito ou da teoria do direito do que o da ciência política. O direito é poder. Se o Estado se estrutura a partir de referências fundamentais de exercício de poder, e nesse sentido ele tem o seu braço de força, esse braço de força ele só existe viabilizado dentro de um Estado de direito, obviamente, a partir do próprio direito. Então, direito é poder. E eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa também sempre trazer como uma das questões, como clara, ou seja, da responsabilidade que nós temos quando lidamos com esse campo. Porque nós estamos aqui fazendo crítica, e na verdade autocrítica, mas tendo a consciência de que nós estamos dentro de um processo que é um processo que se estabelece a partir de uma estrutura estatal. Então, isso não é uma das questões que a gente possa deixar de considerar. Então, direito é poder. A discussão aqui é uma discussão de poder. E é de colocar pessoas em determinados lugares de prevalência ou de subalternidade. Isso é exercício do poder. E o direito faz isso. O direito nos coloca em condição de subalternidade. O direito nos interdita. E aí eu respondo à primeira questão para dizer, a dogmática, ela interdita o nosso discurso? Acredito que sim, não tenho dúvida nenhuma. Só que nós não podemos simplesmente negar a dogmática. Então, a minha perspectiva é a de que nós precisamos fazer uma crítica aguda e forte, e aí lembrando o professor, mais uma vez, o professor Vará, aguda e forte em relação à dogmática, mas nós precisamos procurar os espaços a partir dos quais nós podemos reverter esta dogmática. Não acredito nem em transformá-la, mas acredito na construção de uma outra dogmática. Por quê? Porque ela é o espaço estruturante das ciências criminais. Não porque a nossa ciência, que é a criminologia, que como me defino, né? E, aliás, assim, só para encerrar muito rapidamente, certa vez eu ouvi uma expressão, foi o professor Juarez Cirino dizendo, e eu repito isso várias vezes, ele dizendo assim, eu sou criminólogo, mas eu fui para o direito penal porque eu tinha que disputar o campo. Eu sou criminóloga e eu estou no processo penal porque eu estou disputando o campo. Por quê? Porque esse campo é um campo onde nós não existimos. E aí também não é só a constatação de que nós não existimos, porque nós realmente não existimos. Nós somos menos de 1% de quem produz conhecimento no campo do processo penal. Nós não existimos porque o nosso discurso é interditado por essa dogmática. Porque não basta que nós tenhamos 50% de mulheres, 50% de homens no processo penal, se toda a perspectiva for exatamente a mesma, ainda que seja mais crítica. Porque ainda assim ela vai ser de subalternidade das mulheres. Portanto, o que a gente precisa fazer é analisar a dogmática e fazer com que nós encontrar os
pontos exatos nos quais essa dogmática se orienta e que faz com que nós não possamos pensar alternativas a ela. Essa é uma das questões que a gente sempre ouviu daqueles setores que são setores mais dominantes do campo do conhecimento. O que um campo hegemônico faz para se manter hegemônico? É eliminar não as alternativas a si mesmo, mas é eliminar as possibilidades de pensar essas alternativas. E nós, no campo do processo penal, até o momento, estamos limitados a pensar alternativas. Então, vamos pensar alternativas. E a gente pode. É possível fazer. Porque a epistemologia construída por essas mulheres maravilhosas que vêm de N outras áreas do saber, da filosofia, da história, da ciência política, da sociologia, já nos mostraram isso, que é possível pensar. Então, o processo não é uma caixinha fechada a partir da qual ninguém pode... considerada como um lugar onde ninguém pode entrar com um outro discurso que não seja aquele discurso centrado naquela estrutura posta como a estrutura fundamental. Nós podemos pensar sim, nós não vamos destruir a estrutura fundamental para fins probatórios. Agora, nós vamos desconstruir a estrutura epistemológica que nos interdita pensar uma nova dogmática. Bom, eu concordo plenamente com o que Soraya está colocando, faço minhas todas as palavras de Soraya e vou colocar alguns elementos outros para a gente agregar essa questão. Do ponto de vista da estrutura do processo e das dinâmicas, os desafios são imensos e eles também estão no campo da política. E aí é o papel, vamos dizer assim, do nascedouro de toda a prática feminista como efetivamente um campo de tensionamento e de disputa pela igualdade nos espaços de poder. E aí a gente chama todo o feminismo negro com a ideia de empoderamento e participação dos espaços de poder. Porque a dogmática, ela é uma construção num espaço legislativo, por que não, ocupado primordialmente por homens. Então, a importância da participação das mulheres nos espaços políticos como legisladoras, assim como foi a Constituinte de 1988, em que o lobby do batom foi que conseguiu avançar em algumas políticas de igualdade, no campo do trabalho, no campo de proteção aos direitos humanos das mulheres, né? E desafios imensos da concretização disso até os dias de hoje. Então, para a dogmática, ela não cai aleatoriamente de qualquer lugar. Ela é uma construção. E ela é uma construção de sujeitos localizados que ocupam um espaço de poder. Então, é fundamental que a gente tenha hoje a possibilidade de ampliar, e tanto aqui em Alagoas, e eu penso que nacionalmente a gente tem uma bancada feminina em número como nunca se teve antes. E isso cresce, e é fundamental participar desses espaços. Para além do espaço de construção da dogmática, para que as pautas fundadas nas experiências das mulheres sejam levadas em consideração na construção legislativa, é preciso também ocupar outros espaços, que são os espaços de decisão da administração pública, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, esses espaços que nós já ocupamos muito amplamente, mas que ainda, e aí a gente conecta isso com essa afirmação que a Soraya faz, e que eu concordo, de que direito sim é poder. E o que é direito? Ciência, episteme, é o quê? Né? Direito é tudo isso junto. É o fenômeno jurídico nessa sua complexidade. Se nós não estamos dentro desse processo, nós não conseguimos participar dessa construção dogmática. Então, o desafio é imenso também nesse campo, eu diria, político, que é inafastável do fenômeno jurídico. Excelente. Nós tivemos mais 2 perguntas e temos 5 minutos de tempo. Então, eu acho que se falar rapidinho dá. Eu vou ler aqui para vocês. Uma pessoa perguntou se para quem não tem formação jurídica, a linguagem dos livros são acessíveis. Eu já adianto que sim, mas vocês podem explicar melhor. E a outra perguntou assim: eu não tenho formação jurídica,
Desculpem se eu estiver falando bobagem, mas queria perguntar a diferença de imparcialidade e neutralidade que a professora Laine citou, e como isso implica no processo penal feminista. E a última pergunta é que o direito coloca em posição de subalternidade, inclusive, as outras áreas, ao tempo que não se sustenta sozinho. Como construir esses espaços de diálogo, de um tensionamento necessário para a construção de uma justiça para todos e todas? Então, Oi, Danilo! Está aqui participando. Saudade! Olha só, temos 5 minutos para resolver o mundo, né? Então... Por favor, comece. Vamos ver. Olha só, eu vou pedir desculpas às pessoas, porque realmente a gente não vai conseguir dar conta aqui. Vamos dividir aqui em 1 minuto tentando dizer o seguinte. A neutralidade é uma das discussões mais profundas que se faz no campo da ciência ser o fato da ciência ser considerada neutra, dos resultados serem considerados neutros, ou até mesmo dos pesquisadores e pesquisadoras serem considerados neutros. Trazendo isso para o campo especificamente do processo, e aí o processo como um todo, nós precisamos entender que a imparcialidade, enquanto categoria jurídica, ela tem que significar a não vinculação do magistrado ou da magistrada com as partes. O magistrado não pode ser marido, ou a magistrada não pode ser esposa, ou não pode ser mãe, pai, filho, enfim, com as partes. Uma outra coisa é falar em neutralidade. Neutralidade, ela é impossível para sujeitos postos no mundo, ou seja, para ninguém é possível. Porque todos nós somos resultado dos influxos que recebemos de diferentes lugares que frequentamos, da nossa casa, da igreja, do trabalho, da escola, enfim, nós somos o resultado disso. E o resultado disso é aquilo que se apresenta também, muitas vezes, na forma como se preconcebe determinadas questões. O ponto fundamental é menos tentar falar a respeito de uma neutralidade que é absolutamente inexistente, ou que é impossível, do que mecanismos que façam com que haja um controle epistêmico da decisão. Ou seja, a decisão de um magistrado ou magistrada, e aí o professor Ferraioli tem toda a razão, não pode ser subjetivista, não pode ser voluntarista. É porque eu acho que é certo e porque eu acho que é errado. Esse é um ponto. Agora, por um outro lado, ela tem que estar firmada a partir de parâmetros que são parâmetros que nós conseguimos fixar. Que parâmetros seriam esses? Por exemplo, nós temos legislação internacional e também do próprio nosso texto constitucional a afirmar que não é possível um tratamento degradante, humilhante e vexatório de uma mulher dentro do sistema de justiça criminal quando posta como vítima. Isso é um controle epistêmico. E isso determina a nulidade ou não nulidade de um determinado ato, a impossibilidade de realização de uma pergunta ou não, ou seja, da interdição de uma pergunta dentro de sala de audiências. Isso não tem a ver com neutralidade, isso é um controle epistêmico, porque a neutralidade é impossível de ser obtida. Essa a gente não vai conseguir obter. Laine. Mais uma vez também a sintonia aqui é grande, né, Soraya? A gente se entende porque tem pensamentos muito aproximados. Eu volto para o empírico para a gente pensar um pouco, por exemplo, e tem vários estudos nesse sentido. Esse artigo que a Soraya citou, que nós escrevemos juntas, ele trata daquele caso do ônibus que nós consideramos dogmaticamente que foi estupro, naquele momento, antes do tipo penal da importunação sexual, aquela coisa toda. E nós pegamos a sentença que definiu, na audiência de custódia, a liberação. Os elementos que estão ali são elementos de sujeito que não, ele é imparcial porque ele não conhecia nem vítima, nem o réu acusado, digamos assim, que não era nem acusado naquele momento, na verdade. Mas ele era um sujeito localizado e ele fala a partir do lugar que ele está, né? Então, essa diferença entre neutralidade e imparcialidade, a par de tudo isso que Soraya falou, está na escrita jurídica, que é a fala dos sujeitos. Está numa sala de audiências.
quando se percebe que as perguntas que são feitas para uma mulher vítima de violência são no sentido de mapear qual é o comportamento dessa mulher, porque há um julgamento moral que vai definir a sentença, né? Seja ela como vítima ou seja ela quando acusada. Então, é um processo de reconhecimento dos sujeitos como sujeitos que têm valores porque eles vêm de uma estrutura familiar, religiosa e, portanto, cultural, que vai ditar a percepção. Essa citação que Soraya faz, acho que foi Ferraioli, né, Soraya, agora por último que você falou, de que os sujeitos não podem decidir com base em subjetivismos, mas, de fato, esse é o campo do ideal. Mas nós percebemos, e todas e todos que atuam no campo da justiça, se o exercício mínimo de sensibilidade para interpretar uma específica fala já identifica como o sujeito se localiza na percepção do fenômeno, seja ele qual for. Então, daí essa diferença é que a gente precisa entender, porque no campo do direito a gente é levada a pensar que a atuação do magistrado é uma atuação imparcial e que, portanto, ela é neutra, e há uma diferença muito grande que vai estar no campo da ciência. A própria ciência não é neutra. E, repito, o feminismo, quando se aproxima da criminologia e dos outros campos do saber, ele vem dizendo que é para romper a neutralidade, porque nós somos sujeitos localizados, diferentes, né? Acho que é isso, né? Nosso tempo. Foi maravilhoso, queria agradecê-las novamente. A gente se completa. Obrigada, gente. Obrigada, Soraya. Obrigada. Obrigada a todas vocês. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, foi incrível, incrível mesmo.